proposta de futuro que tem a porra do Lula, cara. O Lula é o passado. Vocês botaram esse cara em 2022 na base do dedão na balança. Não vai ter dedão na balança esse ano. O Alexandre de Moraes não vai estar no STF, não. O dedão na balança não vai rolar, né? Enfim, o pessoal tá aqui chorando, desesperado, porque tá vendo que essa manifestação, que de novo, é só a primeira do ano, ainda vai crescer, ainda vai vir as manifestações de março. Aí que o bicho vai pegar para esse pessoal. Já tá batendo o desespero na esquerda aqui. Dá para ver claramente que o pessoal já tá batendo desespero. Esses 5 pontos aqui, juntando esses 5 pontos, a gente conseguindo ter isso, por exemplo, a própria prisão domiciliar do Bolsonaro, que também é um passo, é uma etapa para a liberdade dele. É melhor ele estar em casa, tendo ali a visita dos seus familiares, podendo inclusive, né, a gente poder visitá-lo, é um passo para alcançar a liberdade dele. Então, muita gente tem um ímpeto muito forte de mudar o país de uma hora para outra. Galera, posso falar uma coisa com vocês aqui? Olá pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixa o seu like e inscreva-se no canal. Caminhada de Nicolas Ferreira melou possível ida de Bolsonaro para casa. Retomada de críticas ao STF por condenação de golpistas atrapalha diálogo moderado estabelecido com a corte por Michele Freitas, dizem ministros. Depois de muito tempo e de muitas conversas, Michele, Bolsonaro e Tarcísio de Freitas haviam finalmente aberto um canal de diálogo com o STF capaz de abreviar a permanência de Jair Bolsonaro na prisão. As condições de saúde do capitão, seu silêncio na prisão, indicativo de bom comportamento e o tempo já cumprido em regime fechado haviam criado condições para uma possível transferência para o regime domiciliar, na avaliação de ministros do STF ouvidos pelo radar. A decisão, claro, caberia ao ministro Alexandre de Moraes, relator da trama golpista no Supremo. Este cenário de boa vontade mudou completamente desde que Nicolas Ferreira, a pretexto de clamar a atenção de seguidores nas redes sociais, decidiu caminhar de Minas Gerais até Brasília para fustigar o STF, retomando o velho debate das condenações dos presos de 8 de janeiro e do próprio Bolsonaro. Pela lógica reinante no STF, colocar Bolsonaro em casa agora seria dar a Nicolas Ferreira o discurso de que conseguiu acuar a corte a ponto de colocar o ex-presidente na domiciliar. Com aliados desse nível, Bolsonaro não precisa de inimigos, ironiza um integrante do Supremo. Ou seja, os próprios ministros do STF estão confirmando que a prisão de Bolsonaro é meramente política e não jurídica. Não importa a lei, não importa a saúde de Bolsonaro. Se você criticar os deuses do Olimpo e não se curvar a eles, você será punido. A fala do ministro que disse isso é abjeta, e a imprensa noticia com a maior naturalidade, como se fosse normal. Os próprios ministros do STF confessam que eles realmente são o que a direita os acusa. Isso serve para fortalecer ainda mais o protesto e a caminhada de Nicolas Ferreira. Isso mostra que ele realmente está certo. A prisão domiciliar para Bolsonaro não tem que ser negociada, quando ele nem deveria estar preso. Acorda, Brasil! A multidão que está seguindo o Nicolas só aumenta, meu amigo. Tá enorme. Tá o Cláudio Dantas dizendo que é cerca de 100 pessoas. Eu não sei não, tá? Isso daqui era antes de Cristalina. Agora, rapaz, tem um monte de gente seguindo o Nicolas. Aqui tá as imagens aqui do pessoal seguindo. Tem carro seguindo, caminhão seguindo. Um monte de gente seguindo o Nicolas lá, muita gente mesmo. Olha que bacana que tá ficando essa caminhada do Nicolas. E sabe o que eu sei que isso tá incomodando o PT? Por causa dessa matéria na Veja aqui, ó. Porque o protesto do Nicolas pode render um golaço pro Lula, vai ser bom pro Lula. Não, não vai ser não, Veja. Tá tudo bem, a gente entende que você tá preocupada. Deu pra entender isso daqui. Eu sou Peter Torgunha, esse é o canal Ancapsu. Essas notícias foram sugeridas por Bitman. Até mais e obrigado por todos os peixes e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né?
Então vocês lembram, alguns dias atrás o Nicolas decidiu fazer uma caminhada até Brasília, né? Ele estava numa cidade lá no interior de Minas. O primeiro vídeo que eu fiz eu errei, que ele estava em Belo Horizonte, não, ele estava numa outra cidade já mais perto de Brasília, e ele decidiu fazer uma caminhada, assim, mais perto do que Belo Horizonte, mas ainda muito longe, 200 quilômetros. 200 quilômetros é muita coisa, gente. São dias de caminhada, né? E agora estamos no terceiro dia de caminhada. Tudo bem que o Cláudio Dantas está falando aqui do segundo dia de caminhadas, que já tinha cerca de 100 pessoas, né? A gente falou mesmo que quando o Nicolas falou que ia fazer essa caminhada, um monte de pessoas falaram, não, eu vou também, eu vou participar também. Um monte de gente decidiu acompanhar o Nicolas nisso daí e foi juntando gente ao longo do caminho, né? E só crescendo essa aglomeração ali, ó. A caminhada pela Justiça e Liberdade, o deputado Nicolas Ferreira, encerrou a etapa da terça-feira, é porque essa notícia refere-se a ontem, tá? Dia 20, após recorrer cerca de 38 quilômetros até Cristalina, Goiás. Aqui, ó, vendo o mapa aqui da região, né? O Nicolas saiu aqui de Paracatu, em Minas. Aí estava andando aqui, 2 dias, chegou em Cristalina e agora já está chegando em Brasília já. Imagino que a próxima parada dela vai ser Luisiânia e depois já é Brasília, chegando lá no final de semana, né? Então aqui, ele já está aqui em Cristalina, aqui nessa região aqui, ó. Participaram do percurso deputados Nicolas Ferreira, Luciano Zucco, Gustavo Gaia, André Fernandes, Carlos Jordi, Sargento Gonçalves, o deputado Luiz Lima, e acompanhou parte da caminhada numa moto, né, prestando apoio ao grupo. O deputado Zé Trovão deve se juntar à manifestação a partir de hoje, quarta-feira, dia 21. O Cogos estava lá também, o Cogos participou também. A caminhada começou em Paracatu, Minas Gerais, e faz parte do trajeto total de aproximadamente 240 quilômetros, com previsão de chegada em Brasília no domingo, dia 25. Eu não sei não, tá? Eu tenho a impressão de que eles vão chegar mais cedo do que isso aqui, Paracatu, cidade de Paracatu. Se eles já estão em Cristalina, né, já andaram aqui uma parte, é que eu não sei, né? Eu não sei como é que é o caminho que eles estão fazendo aqui, qual é exatamente o ponto aqui, mas eles estão caminhando aqui nesse negócio, né? E, de acordo com o Nicolas, a mobilização tem caráter pacífico e busca chamar a atenção para as pautas relacionadas que ele classifica como violações do Estado de Direito. As críticas ao STF, a situação jurídica dos condenados pelo ato do 8 de janeiro, a defesa do presidente Bolsonaro. Em carta aberta para convocar apoiadores, o deputado afirmou que a caminhada não tem motivação pessoal e representa um gesto simbólico em defesa das liberdades individuais, né? Ele também defende que o Congresso Nacional reavalie o veto presidencial à dosimetria. Lembra que o projeto da dosimetria foi vetado pelo Lula, mas vai ser derrubado o veto. Tem tudo para ser derrubado o veto logo que voltar ao Congresso agora no início de fevereiro, né? A iniciativa recebeu manifestações públicas de apoio, como a do Silas Malafaia. O senador Flávio Bolsonaro informou que não participou do ato por compromissos internacionais previamente agendados, tá? Então tem gente reclamando, cadê o Flávio Bolsonaro? Como é que o Flávio Bolsonaro não está nessa caminhada e coisa e tal? Gente, o Flávio Bolsonaro já tinha compromissos marcados no exterior, ele foi em Israel, num evento lá, tem outros eventos, é importante para a candidatura dele reforçar essa imagem dele no exterior, então é que realmente coincidiu a agenda e não foi possível. Mas eu tenho certeza que o Flávio está apoiando, já falou que está apoiando essa caminhada dele aqui, né? Imagem do Nicolas aqui com o pessoal, um monte de gente ali, muito bacana mesmo. Aqui, ó, tem outras imagens aqui do pessoal junto. Aqui, ó, o Gerson Gomes reclamando. Flávio, cadê você? Pô, o Flávio Bolsonaro está no exterior. Ele falou que está apoiando, mas não poderia participar. Infelizmente não aconteceu isso, né? Mas aqui, ó, aqui o Isaci Lucas, aqui, a cada quilômetro mais brasileiros caminham rumo a Brasília em busca da liberdade. A voz do povo sempre será o melhor indicador de justiça que poderemos ter. O Brasil acordou e está deixando claro que a injustiça não será mais tolerada, né? E aqui dá para ver realmente um monte de gente caminhando junto com o Nicolas ali, uma multidão de gente realmente, muito bacana isso. Muito legal esse movimento, e principalmente ver que juntou gente, que juntou o pessoal de carro, o pessoal a pé, uma multidão de gente ali avançando ali junto com o Nicolas na região ali, né? Aqui, ó, o Nicolas Ferreira estabeleceu os objetivos da caminhada pela liberdade. Vamos ouvir o Nicolas aqui, porque isso é importante. O que efetivamente ele espera dessa caminhada pela liberdade? Da dosimetria, que foi feita pelo Lula, então a gente vai fazer isso. Esse é o primeiro passo. Segundo passo que nós estamos colocando aqui, que é a liberdade para todos esses presos do dia 8, liberdade para Jair Bolsonaro e os outros perseguidos políticos. Quarto, a instalação da CPMI do Banco Master, que é um escândalo absurdo que está acontecendo no nosso país. Isso, é junto, Cinco, a CPMI também do INSS. Então, esses 5 pontos aqui, juntando esses 5 pontos, a gente conseguindo ter isso, por exemplo, a própria prisão domiciliar do Bolsonaro, que também é um passo.
é uma etapa para a liberdade dele. É melhor ele estar em casa, tendo ali a visita dos seus familiares, podendo inclusive, né, a gente poder visitá-lo, é um passo para alcançar a liberdade dele. Então, muita gente tem um ímpeto muito forte de mudar o país de uma hora para outra. Galera, posso falar uma coisa com vocês aqui? Eu acho que tirando o mar... Cortaram a fala dele aqui, né? Mas deu para entender. Ele estava falando sobre a derrubada do veto da dosimetria, a liberdade para o pessoal do 8 de janeiro, porque isso é importante, tá? O pessoal acha que vai ser automático, que no momento que aprovar a dosimetria já vai liberar todo mundo. Não, não, não. Os advogados têm que entrar com ação no STF para recálculo das penas e coisa e tal. Vão ser libertados, mas provavelmente na época do carnaval, aí, meados de fevereiro, se tudo der certo. Se o pessoal do STF não segurar também, não fizer corpo mole para segurar o pessoal lá, né? O que pode acontecer. E outra coisa que ele falou, a liberdade para o Bolsonaro, porque é muito importante isso também. O Bolsonaro é muito pouco afetado por o PL da dosimetria. Praticamente não muda nada para ele. Mas seria importante, pelo menos, como ele falou, a prisão domiciliar do Bolsonaro. E é lógico, a gente apoia também a anistia completa do Bolsonaro. Esse é um dos pontos que o pessoal quer, né? Outra coisa que ele falou, a CPMI do Banco Master, que é muito importante, e o apoio à CPMI do INSS, que é outra coisa muito importante também. Então estão aqui os pontos principais dessa caminhada ditos pelo Nicolas, né? Aqui, ó, a história sendo escrita, Deus abençoe Brasil, aqui muita gente aqui mesmo, parabéns ao Nicolas, uma iniciativa excelente. Terceiro dia finalizado, estamos chegando Brasília. Pois é, aqui ó, muita gente mesmo já seguindo aqui o terceiro dia dele ali na região. O pessoal preparou um churrasco pra galera aqui, ó, botaram picanha do Bolsonaro e estão preparando aqui, ó, vamos fazer um churrasco, evidentemente, já tem aqui o carvão e coisa e tal, já estão preparando para fazer um churrasco para receber o pessoal aqui, frigorífico de Goiás e coisa e tal, com frigorífico que apoia o Bolsonaro, já estão preparando aqui um grande churrascão para a galera fazer aqui nesse caminho. Cara, tá uma festa bacana, bicho, o pessoal tá fazendo um festão nesse negócio, é muito bacana isso. Muito legal essa iniciativa, né? Até o Cogos apareceu lá, aqui, ó. O Cogos chegando ali. Não sei se o Cogos vai fazer o caminho todo lá com o Nicolas e coisa e tal. Não sei se vai caminhar tudo, mas vai estar lá junto com o pessoal. Tá apoiando o Nicolas. Muito bom, né? Então é isso daí. Tá muito na cara que isso aqui vai ser um protesto bacana, que vai fazer efeito. Lembra, domingo, dia 25, tem manifestação da chegada do Nicolas lá em Brasília. Então, domingo, dia 25, o pessoal de Brasília, eu não sei o horário certo, mas deve ser por volta das 10 horas. O Nicolas deve ainda divulgar a hora, mas você que é de Brasília, que puder ir nessa manifestação, é muito importante. Domingo, dia 25, às 10 horas lá em Brasília. Esses detalhes do local e da hora a gente ainda vai dar ainda, mas é muito importante isso. E também no domingo vai ter manifestação na Paulista, tá? Na Paulista, em frente à Fiesp, 14 horas, na Paulista, em São Paulo, vai ter manifestação também apoiando o Nicolas, o Bolsonaro, a dosimetria, a anistia contra essas coisas absurdas, né? E é lógico, é bacana ver o pessoal se animando de novo a fazer a manifestação, porque eu já falei para vocês, manifestação grande no Brasil é março. Março tá chegando, meu amigo. Estamos agora no final de janeiro. Fevereiro é carnaval, final de férias, né? Ainda vai estar meio devagar a coisa. Mas depois de fevereiro é março, meu amigo. Aí, ó, é hora de marcar mega manifestações aqui no Brasil, que aí o pessoal vai, né? Eu já vou estar de volta, vocês sabem, em fevereiro eu devo estar nos Estados Unidos visitando minha filha, mas eu volto para cá no final de fevereiro e em março eu estou pronto para a gente fazer manifestações por aqui também. Vou participar das manifestações aqui no Rio, conforme for para São Paulo também, não sei como é que vai ser o processo aí, vamos esperar marcarem as manifestações, né? Aí chega a ser engraçado, porque você vê que tá machucando o pessoal quando começa a ver, falando, não, porque o protesto do Nicolas pode render um golaço pro Lula. Aqui, ó, há poucos meses do início formal da campanha presidencial, o cenário político começa a revelar um contraste que tende a marcar a disputa eleitoral. De um lado, a direita mantém um foco quase exclusivo na defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Estão mentindo, né? Porque você viu, o Nicolas falou, o protesto é sim pela dosimetria das penas do pessoal do 8 de janeiro, que é um absurdo isso daí, com certeza, do Bolsonaro e coisa e tal, mas também a CPI do Banco Master e a CPI do INSS. Tem dois temas aí muito importantes dessa história. De outro, o presidente Lula, que avança com uma agenda de entregas, anúncios e programas sociais, explorando o peso eleitoral de estar no comando. Caralho, o Lula continua com os mesmos programas de merda dele, sem fazer nada que mude porra nenhuma. É lógico que quem fez isso daqui foi o Marcela Rahal, que é um analista de política, né, do colunista Robson Bonin, da coluna Radar.
a oposição começa sem um discurso claro, está facilitando o Planalto, ficar defendendo, não pode defender o Bolsonaro, não pode, não defendam o Bolsonaro, abandone o Bolsonaro. É o que eu falo para vocês, a tristeza desse pessoal é que eles achavam, eu juro para vocês, eles esperavam que no momento que o Bolsonaro fosse condenado, que não, agora o consenso social se formou, acabou, ninguém mais vai defender Bolsonaro e coisa e tal. Estão tomando no cu, na rabiola, porque tá todo mundo continua defendendo o Bolsonaro, porque tá claro que eles inventaram essa porra toda, que não teve merda de golpe nenhum, cara. Então, ou seja, esse sentimento de injustiça é 10 vezes mais potente em termos de efeito eleitoral do que a porcaria do programa Minha Casa Minha Vida do Lula, que não entregou porra nenhuma, que não conseguiu nada, só conseguiu criar mais inflação aqui no Brasil no final das contas, né? Então, eles estão falando assim, esse tipo de protesto ajuda a oposição? Sim, está ajudando, olha que coisa. As pessoas estão preocupadas com o Bolsonaro, não tem propostas de futuro. Que proposta de futuro que tem a porra do Lula, cara? O Lula é o passado. Vocês botaram esse cara em 2022 na base do dedão na balança. Não vai ter dedão na balança esse ano. O Alexandre de Moraes não vai estar lá no STF, não. O dedão na balança não vai rolar, né? Enfim, o pessoal tá aqui chorando, desesperado, porque tá vendo que essa manifestação, que de novo, é só a primeira do ano, ainda vai crescer, ainda vai vir as manifestações de março, aí que o bicho vai pegar para esse pessoal. Já tá batendo o desespero na esquerda aqui, dá para ver claramente que o pessoal já tá batendo o desespero. Imagens registradas pelo repórter de Oeste, Gabriel de Souza, mostram a movimentação de caminhoneiros em apoio à caminhada. Já as imagens feitas por drone mostram a adesão de novos participantes ao movimento, com manifestantes seguindo pelo acostamento e sendo acompanhados pela Polícia Militar de Minas Gerais para prevenção de acidentes. A caminhada tem reunido parlamentares e influenciadores ao longo do percurso, incluindo o ex-vereador Carlos Bolsonaro. Essa consideração que ele está tendo não só conosco, mas com os presos políticos do Rio de Janeiro, demonstrou uma maturidade gigantesca, dar mais um pontapé em uma nova batalha, que é resgatar novamente o sentimento popular do povo vir para a rua, de, através da ordem, se expressar. Diga, Marcília, hoje você estava no Faroeste, a brasileira também conversou um pouquinho com Nicolas Ferreira durante a caminhada, né? Chovia bastante, eles estavam com capa de chuva, ele contando um pouquinho sobre esse dia, né, completaram 100 quilômetros de caminhada, e ele trouxe ali algumas pautas, né, falou dos escândalos de corrupção, do INSS, envolvendo o caso do Master, também falou dos casos de corrupção deste governo Lula. É importante ampliar as pautas para além também do 8 de janeiro, Marcília, da prisão de Bolsonaro, também dos presos e também a pauta da anistia? É isso. No Faroeste, o Nicolas deu uma entrevista e ele se manifestou porque ele nem conseguia exatamente dar uma entrevista, porque eles estão caminhando, né? Eles não pode parar, né? Estão caminhando para valer, não estão parados nem nada, e é um burburinho, é difícil, é um ambiente improvisado, vamos dizer assim, para contatos. E estão na estrada, à beira da estrada. Enfim, mas ele deixou claro, né, as diretrizes desse movimento, que é um movimento chamado Acorda Brasil, não é à toa, é para o brasileiro acordar, para esquecer de que as coisas estão ruins, né? Não esquecer no sentido de fingir que não existe, mas esquecer que nós estamos soterrados por corrupção, por falta de institucionalidade, no sentido de que você precisa recriar a institucionalidade, você precisa recriar as instituições, e nós hoje não conseguimos fazer isso no Congresso. Os parlamentares não estão mais conseguindo fazer o seu trabalho dentro do Congresso, então eles estão indo para as ruas. Quer dizer, é uma volta à natureza, vamos dizer assim. O estado natural de um político é onde? Nas ruas. Né? A gente olha muito para a política de hoje e fala, a política hoje é feita nas redes sociais, mas o Nicolas, ele está redefinindo isso, porque ele volta às ruas e as redes sociais repercutem o que está sendo feito lá. Né? Não é que ele está nas redes sociais e isso está repercutindo nas ruas, ao contrário, ele está nas ruas e isso está repercutindo nas redes sociais. Inclusive me lembra aquela discussão que acho que em 2013, 14, enfim, houve entre Joaquim Barbosa e Gilmar Mendes, e o Joaquim Barbosa dizia para o Gilmar, olha, vá às ruas, e o Gilmar Mendes respondia, eu estou nas ruas, e aí o Joaquim redarguiu.
né, e disse, não, o senhor está na mídia, o senhor não está nas ruas. Vá às ruas, o senhor vai descobrir que o senhor está enterrando a corte, dizia ali o Joaquim Barbosa. Então o Nicolas foi às ruas. Um prenúncio do que de muito pior viria. Ali era um ensaio romântico, uma época romântica do STF. Então o movimento Acorda Brasil vai em cima de Bolsonaro livre, essa é a pauta de anistia já, a pauta de prisão domiciliar para o Bolsonaro, o mínimo, né, humanitária, e também é uma forma, Paula, de vamos dizer assim, recriar um símbolo de que as ruas precisam existir para que o Congresso possa fazer alguma coisa pelo país.